Se houvesse uma batalha entre uma abelha e uma vespa mandarina, o vencedor seria óbvio. É como uma briga entre um gatinho e um tigre dente de sabre. E um exército de abelhas contra um exército de vespas mandarinas é como centenas de gatinhos contra centenas de leões. As vespas certamente vencerão, pois conseguem destruir mais de 1000 abelhas em menos de 1h30. Mas se essa batalha acontecer na vida real, as coisas ficarão muito mais complicadas, dramáticas e surpreendentes. Uma colmeia de abelhas trabalha o dia inteiro. Elas polinizam plantas e frutas e coletam néctar das flores. Elas trabalham duro e voltam para a colmeia no fim do dia sem notar a presença de um impostor voando entre elas. Uma vespa mandarina. Essa vespa é maior que uma abelha, mas tem a mesma cor, preto com amarelo. Ninguém presta atenção nisso. O impostor entra na casa das abelhas sem ser convidado e faz um barulho parecido com alguma coisa se quebrando. É assim que suas mandíbulas se fecham. Faminta e voraz, ela começa a destruição. Em questão de segundos, a vespa transforma a colmeia em um caos. A vespa tem um ferrão com veneno, mas ela nem precisa dele para fazer o que quer. Com as abelhas, o monstro usa suas mandíbulas afiadas. Os moradores da colmeia atacam o inimigo, mas é inútil. A situação está piorando, pois as abelhas não sobrevivem após usar seus ferrões. Elas sacrificam suas vidas para proteger sua casa e a rainha. Infelizmente, todas as tentativas são em vão. Após matar sua fome, a vespa sai voando por aí em busca de novas presas. Só uma abelha consegue sobreviver. Ela foge da colmeia para avisar as outras. A abelha visita cada colmeia do vale e as alerta sobre o poderoso inimigo. Todas as abelhas começam a se preparar para o ataque. Elas estão formando um exército, mas infelizmente não é suficiente. A vespa mandarina visita uma nova colmeia, mas desta vez as vítimas estão preparadas. Elas atacam a inimiga por todos os lados. Por um momento, parece que os ferrões das abelhas estão funcionando. A vespa está enfraquecendo. Seus movimentos estão mais lentos. A esperança da vitória motiva as abelhas e as deixa mais confiantes, mas não por muito tempo. 10 outras vespas entram voando na colmeia. Aqui está a fraca. Havia marcado a colmeia com um feromônio antes da batalha. O cheiro atraiu suas amigas e agora as abelhas não têm chance. No meio selvagem, as vespas deixam seu rastro para que suas parceiras possam encontrar a localização do alvo. Em poucos minutos, 11 vespas destruíram uma colmeia com 25.000 abelhas. Há pouco tempo, esse território ensolarado estava todo florido graças às abelhas. Agora ele se tornou um vale sem vida. As vespas mandarinas não querem perder tempo procurando colmeias. Então, se dividem em grupos e voam para direções diferentes. Elas marcam as casas das abelhas com feromônio e começam uma destruição em massa. A sede delas por destruição é insaciável. As abelhas agora conhecem o inimigo e o detectam assim que ele surge no ar, mas não adianta. Em cada batalha, elas usam um monte de estratégias para lutar contra ele. Uma vez, as abelhas tentaram atacar uma colmeia de vespas, mas foi uma missão suicida. Ninguém mais poliniza flores, ninguém mais produz mel. As abelhas vivem com medo e não saem de suas colmeias. Nesse momento sombrio, quando as esperanças estão quase perdidas, uma luz surge no fim do túnel. Uma espécie de abelha japonesa aprendeu a derrotar o inimigo. A notícia se espalha por todas as colmeias. A estratégia parece estar funcionando. Elas conseguiram derrotar várias vespas mandarinas. O medo vai embora e as abelhas estão prontas para lutar de novo. No mundo real, essas abelhas aprenderam a combater as vespas mandarinas, mas outras espécies não conseguem fazer isso. Então, as abelhas ficam à espera do inimigo. Todas já sabem o que fazer. Finalmente, uma vespa mandarina surge. Centenas de abelhas a atacam e a envolvem com seus corpos por todos os lados. Elas cobrem totalmente a vespa e começam a tremer. A vibração simultânea de todas as abelhas aquece o inimigo. A temperatura está subindo e a vespa não consegue sair da emboscada. As abelhas parecem queimá-la com a energia de seus corpos. Alguns minutos depois, a vespa cai e as abelhas a jogam para fora da colmeia. Agora elas estão confiantes de sua vitória. Mais uma vespa chega. As abelhas, mesmo cansadas, a atacam e começam a vibrar de novo. O próximo monstro está vindo. E mais outro. 10, 20, 100 vespas chegam. As abelhas não têm tantos recursos ou energia.
As chances de superar essa batalha voltam à estaca zero. Para vencer de uma vez por todas, as abelhas precisam se unir. Todas as colmeias, centenas de milhões de abelhas. Uma clareira enorme, sem vida, é o lugar da batalha final. Todas as abelhas do vale se reúnem lá. Elas estão prontas para a última batalha. O silêncio pesa sobre elas. Em seguida, o ar começa a vibrar. Dá para ouvir o zumbido das vespas de longe. Elas aumentaram sua população centenas de vezes, pois nenhum animal é páreo para elas. A derrota das abelhas é inevitável. Mas ninguém quer recuar. Os dois enxames colidem um no outro. Isso não é uma batalha, é uma destruição. Centenas de milhares de abelhas caem no chão em poucos minutos. Uma espécie inteira de insetos está desaparecendo do planeta. Mas o que é isso? O campo mergulha em um nevoeiro estranho. As abelhas e vespas não estão mais se vendo. Então, por esse véu branco, elas surgem. Silhuetas de criaturas gigantes. Elas invadem a briga. Milhares de vespas as atacam, mas não adianta. As abelhas caem rapidinho e ficam inconscientes. As vespas desmaiam também. Algumas até tentam fugir, mas a névoa não deixa. Todos os insetos dormem. Alguém usou um gás para apartar a briga, e esse alguém é aliado das abelhas. Um humano entrou no jogo. Com trajes grossos de proteção, as pessoas pegam as vespas desacordadas do chão. Elas são colocadas dentro de um cesto. As abelhas vão em outro. A coleta dos insetos dura várias horas. Depois, as abelhas acordam em suas colmeias ilesas. As vespas acordam em compartimentos especiais. Elas estão presas e agora não podem machucar ninguém. As pessoas estão destruindo ninhos de vespas no mundo todo. Elas não deixam esses insetos se multiplicarem. As abelhas são responsáveis pelo ciclo da vida na natureza. Por meio da polinização, elas ajudam muitas plantas a se reproduzirem. É graças a elas que temos frutas para comer. Elas cuidam das flores das quais o gado e outros animais se alimentam. Graças a elas, mosquitos, percevejos, pulgas, besouros, moscas. Milhões de insetos mal podem esperar para se deliciar com a sobremesa mais gostosa. Você. Principalmente se estiver quente lá fora e você suar um pouco. A boa notícia é que poucos insetos querem comê-lo. Estima-se que existam cerca de 10 milhões de espécies de insetos no mundo. E apenas 14 mil delas se alimentam do seu fluido vital. Algumas centenas desse grupo picam pessoas regularmente. Ok, concordo. Ainda é um número alto. Mas nem sempre foi assim. No passado distante, os insetos não ousavam atacar animais enormes para se alimentar. Eles desenvolveram essa capacidade de se alimentar de sangue de 200 a 65 milhões de anos atrás. E existem várias teorias do porquê isso aconteceu. Imagine pequenos besouros e insetos vivendo no ninho de algum dinossauro voador ou pássaro gigante antigo. Eles se alimentavam das secreções dos pássaros, grama podre, folhas ou cogumelos. Até que um pedaço de pele ou uma pena de um animal cai no prato deles. Os insetos provam e gostam disso. Então, um dinossauro chega e os besouros sentem um cheiro familiar. Eles sobem na pele dele e o picam. Ou eles acidentalmente caem sobre uma ferida aberta de um pássaro e provam. Para os insetos, essa seria a coisa mais deliciosa que já teriam comido. Sim, concordo, a régua deles é bem baixa. Agora, outros insetos têm um tubo de alimentação longo e fino chamado probóscide. Eles a utilizam para se alimentar da seiva das plantas ou de outros insetos menores. E agora, um desses besouros se senta em um mamífero ferido e o pica acidentalmente. O corpo do besouro já tem a enzima certa, capaz de digerir o sangue. Então, a partir desse momento, o besouro não quer mais comer nada além do néctar vermelho. O besouro tem descendentes que herdam a capacidade de se alimentar de sangue. Imagine que você tem comido grama e folhas toda a sua vida. E então, experimenta um pudim de banana bem docinho. Você não vai querer voltar a comer a boa e velha grama agora. Você vai sempre querer sobremesa. Os insetos tiveram a mesma sensação quando provaram do sangue nutritivo. Nham! Uma das teorias mais legais diz que a sede de sangue nos insetos era causada por micróbios. O sangue não é um alimento ideal para besouros. Ele não contém vitaminas ou nutrientes suficientes para eles. É por isso que todo um ecossistema de micro-organismos teve que se formar dentro de seus intestinos. Essas bactérias podem sintetizar algumas vitaminas essenciais com a ajuda do sangue e não sobreviverão se pararem de se alimentar desse líquido vermelho.
E quando essas bactérias desaparecem, os insetos têm problemas de desenvolvimento e reprodução. É impossível dizer qual o motivo exato, já que a transição da alimentação vegetal para a alimentação animal aconteceu há muito tempo. Desde então, a evolução criou uma variedade de maneiras de extrair sangue. As espécies dependentes do sangue mais famosas são, é claro, os mosquitos. Apenas os mosquitos fêmeas precisam de sangue para produzir ovos. Quando voam, eles sentem o calor, o dióxido de carbono e o ácido lático no ar. Esses cheiros os atraem, então eles voam para sua fonte, um animal ou um humano. Em seguida, o mosquito pousa sobre sua presa e insere a probóscide na pele. Ao mesmo tempo, ele secreta saliva para evitar a coagulação. A sensação desagradável na pele que você sente após a picada é uma reação alérgica do seu corpo à saliva do mosquito. Em seguida, a fêmea produz ovos e deixa as larvas em águas paradas. Pode ser um lago, um ralo ou uma piscina externa. Pequenos mosquitos se alimentam de substâncias orgânicas na água, depois crescem e partem para sua primeira caçada. Os borrachudos também se alimentam de sangue, mas não fazem isso com o mesmo cuidado que os mosquitos. O borrachudo fêmea pousa sobre a presa, usa suas mandíbulas afiadas para cortar a pele e devora seu almoço. Felizmente, esse inseto não incomoda muito as pessoas. Seu alvo principal é o gado e os animais selvagens. As mutucas são as verdadeiras inimigas humanas. A mordida delas é muito dolorida. Moscas comuns que vivem na rua e dentro de casas humanas são super irritantes e podem fazer um banquete na sua pele sem nem mesmo picar. Tudo o que elas precisam está na superfície. Você secreta suor, proteínas, carboidratos, sais, açúcar e outras substâncias químicas que a mosca coleta com sua probóscide. E claro, dificilmente entende que você é um ser vivo e não quer compartilhar sua comida com ela. É por isso que as moscas não têm medo de você. Você provavelmente notou que algumas pessoas são picadas por insetos com mais frequência do que outras. Você pode estar dando um passeio no parque e eles virem todos em você. Mas seu amigo andando bem ao seu lado pode não sentir nada. Isso apenas significa que você é uma delicinha. Os cientistas costumavam acreditar que algumas pessoas simplesmente não sentem quando são picadas. O corpo delas não tem uma reação tão forte à saliva do mosquito. Mas estudos recentes mostraram que o número de picadas depende da genética e de muitos outros fatores. Cerca de 10 a 20% das pessoas são mais atraentes para insetos predadores. Quão sortudas ou azaradas elas são? Os mosquitos usam uma variedade de sentidos para escolher a presa perfeita. Eles têm sensores de dióxido de carbono e umidade. Eles também distinguem os odores de centenas de substâncias químicas diferentes liberadas pelos humanos. Cada cheiro tem um significado específico para diferentes tipos de mosquitos. Existem milhares de nuances e tipos de odores que podem atrair alguns mosquitos e repelir outros. Aqueles que são mais agressivos gostam de coisas que os mosquitos comuns não conseguem cheirar. Alguns mosquitos picam suas pernas, outros seu pescoço. Os alimentos e bebidas que você consome também desempenham um papel importante nisso. Eles mudam o cheiro da sua pele, a espessura da pele, quantidade de calor liberado, tons de cor e seu tipo de sangue. Tudo isso importa para os insetos. Você está em casa, desfrutando do seu chazinho da noite debaixo do edredom, quando do nada vê um gigante. Não, um colossal mosquito. Suas patas compridas e desengonçadas têm o tamanho da palma da sua mão, e o mosquito bate em praticamente qualquer obstáculo que encontre pelo caminho. Apesar de sua aparência desajeitada, ele é assustador. E se ele te comer vivo enquanto você estiver dormindo? Então, lentamente, para não chamar a atenção do monstro, você se levanta do seu sofá fofinho e corre para o banheiro, se trancando lá dentro e abrindo o navegador do seu celular. Após alguns segundos, solta um suspiro aliviado. Parece que é só um tipula, mais conhecido como um mosquito gigante. Ele pode parecer uma besta feroz, mas na verdade é tranquilo e até indefeso. Muitos tipulas nem têm boca, então não comem nada, e os que têm boca só se alimentam do néctar docinho de flores. Esses insetos são mesmo muito desajeitados no ar. Suas asas pequenas não condizem com seus corpos enormes e suas pernas compridas, então eles são lentos e é fácil pegá-los. Passarinhos, sapos, morcegos e gatos adoram comê-los como aperitivo. A única forma de eles evitarem ser comidos é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo quando nada encosta nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa dar no pé e abandonar sua casa quando vir um bicho desses, pense no seguinte:
Os tipulas podem lhe mostrar se a água da piscina na qual você está prestes a pular está em boas condições. Se vir esses insetos em cima ou acima da água, pode tomar seu banho tranquilo. E mais, os pescadores geralmente fazem com que sua isca se pareça com larvas de tipula. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas, enquanto você está pesquisando, se depara com um texto sobre outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o besouro cara de homem. Ele emite feromônio que atrai outros besouros, informando-os de que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está em seu nome. Esse inseto tem uma cara desenhada nas costas, com 3 pontos pretos sobre o vermelho. A cor vibrante de suas costas alerta os predadores, dizendo que o inseto não é gostoso ou que é até venenoso, enquanto os olhos pretos chamam a atenção, tirando o olhar do inimigo da cabeça frágil dele. O nome da lagarta costas de sela também é bastante sugestivo. Ela parece uma criatura de outro planeta, com uma sela verde brilhante em cima de suas costas. E o triste é que a única parte segura de tocar nessa criaturinha é justamente a sela. O resto de seu corpo é coberto por espinhos afiados e altamente venenosos. Se quiser dar um amigável tapinha nas costas desse bichinho, tome cuidado para não encostar em mais nada. Ora, temos um besouro titã por aqui. Esse é o maior besouro do mundo todo. Ele pode ter o tamanho da sua palma inteira, com dedos e tudo. Ver um desses em uma mata pode ser uma experiência chocante, principalmente se ele voar perto do seu rosto. Mas não se apavore. Felizmente, esse gigante é calmo e não vai lhe picar se você não fizer nada contra ele. Mas se algum dia você acabar irritando esse inseto, jamais deixe que as mandíbulas dele encostem em você. Ele vai dar um chiado e tentar morder, e um só golpe dele é capaz de partir um lápis ao meio. O interessante é que o besouro titã não come nada. Ele não precisa de alimento para sobreviver. Enquanto é uma larva, ele capta energia suficiente para mantê-lo bem nutrido mesmo depois de adulto. Bem que eu gostaria de ter essa habilidade. Um inseto que parece ainda mais ameaçador é o veta gigante. Nativas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com grilos passam a impressão de que alguém esqueceu de trancar o portal para o inferno. Elas têm um corpo grande e robusto, com 6 patas espinhentas, antenas compridas como ETs e mandíbulas grandes que parecem conseguir cortar aço. Bem, na verdade, esses insetos gigantes são pacíficos e não mordem ninguém, só se forem provocados. E mesmo se atacarem, não será tão desastroso quanto você imagina. Há vídeos na internet com vetas mordendo as mãos de quem os está segurando e não acontece nenhum problema. Então, não tenha medo, apesar desse inseto pesar mais que um pardal. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças e 2 delas são de serpente. Essas lindas mariposas noturnas têm formatos estranhos nas pontas de suas asas que se parecem com cabeças de najas. Pelo visto, isso é sua estratégia de defesa contra os predadores. É por isso que às vezes elas são chamadas de mariposas cobras. No sudeste da Ásia e na Índia, onde elas normalmente vivem, as mariposas atlas são encontradas em borboletários, produzindo seda. Imagine só que bela imagem! A envergadura das asas de uma mariposa dessas pode chegar a 25 centímetros. A aranha-pavão certamente é a mais bonita do mundo, ou a segunda mais bonita, perdendo apenas para suas primas saltadoras. Elas são tão pequenas que você provavelmente nem as veria andando por sua cozinha. Mas se algum dia tiver a chance de observar uma de perto, faça isso. As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e brilhantes, pelagem brilhante azul e vermelha e uma penugem fofinha no corpo e nas patas. A dança do acasalamento delas é impressionante. É uma pena viverem só na Austrália. Temos outra mariposa para a nossa lista, a beija-flor. Lembra da Atlas e do quão gigante ela era? Bem, essa tem o tamanho de um beija-flor e se parece demais com ele. A velocidade com a qual ela bate suas asas, a língua comprida para tomar o néctar das flores e até o barulho que ela faz quando está voando, tudo isso faz você questionar se realmente é uma mariposa. Claro, essa criatura peludinha é totalmente inofensiva e você pode se considerar um cara de sorte se vir uma. A aranha tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais inusitados do mundo. É uma aranha em todos os aspectos, mas, por algum motivo, tem chifres compridos e curvados nas costas. As costas em si são de cor alaranjada brilhante para afugentar predadores. O vermelho indica perigo, mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa dos chifres. Então eis aí uma teia de mistério para você.